Tem casa que leva tempo para parecer lar. No começo, tudo é novidade, o cheiro das paredes, os barulhos diferentes à noite, os cantos ainda estranhos e a sensação de estar tentando se acostumar com o lugar que ainda não conhece você. E talvez seja por isso que quando algo fora do normal acontece, a gente quase sempre tenta explicar de um jeito simples. O piso estalou, o vizinho fez barulho, foi impressão, foi cansaço, foi só coisa da cabeça, mas nem sempre é. Porque às vezes o problema não está na casa em si, e sim em quem já esteve por perto, em quem observa, em quem escuta e em quem espera. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexo. Os 3 relatos de hoje têm uma coisa em comum. Todos começaram com a esperança de um recomeço e terminaram com a descoberta de que mudar de endereço não significa deixar o perigo para trás. Quando eu e Camila compramos a nossa primeira casa, eu achei que finalmente a vida tinha entrado nos trilhos. Era uma casa simples, num bairro tranquilo de Ponta Grossa, no Paraná. Dessas ruas onde todo mundo conhece o carro do vizinho e percebe até quando alguém troca a cortina da sala. A gente se deu muito bem com o casal que morava ao lado. Eram simpáticos, discretos e a convivência era tão boa que quando eles resolveram vender a casa deles, que era maior, tinha garagem coberta, edícula e um quintal melhor, nós aproveitamos a chance. Compramos a casa deles e colocamos a nossa antiga que ficava colada à venda. Quem comprou foi um casal chamado Marcos e Eva. Disseram que tinham vindo trabalhar na região havia pouco tempo. Falavam com a gente sempre em inglês, porque o português deles era muito ruim. Mas no começo isso nunca pareceu estranho. Eles foram educados, perguntaram coisas normais sobre a casa, sobre encanamento, sobre segurança do bairro, coleta de lixo. Tudo parecia absolutamente comum. Só que não demorou muito para eu começar a sentir que tinha alguma coisa errada ali. Às vezes, no meio da madrugada, começava uma barulheira do outro lado da parede. Música alta demais, pancadas secas, arrastar de móveis, coisas caindo. Não era constante, o que tornava tudo pior, porque nunca parecia festa ou rotina. Eram explosões de caos em horários aleatórios, como se alguma confusão estivesse acontecendo lá dentro e depois simplesmente desaparecesse. A primeira coisa que realmente me deixou com o pé atrás foi o carro de Marcos. Um dia ele apareceu com as 2 laterais destruídas, como se tivesse passado raspando com força por barreira dos 2 lados ao mesmo tempo. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele me respondeu de um jeito confuso, dizendo que tinha acertado um poste de um lado e depois quase encostado num reboque do outro. Eu lembro de ter fingido que acreditei, mas por dentro já estava começando a desconfiar de que aquele homem mentia mal demais. A situação piorou numa tarde. Perto das 6 horas, o Marcos me ligou desesperado, falando rápido, quase engasgando, dizendo que tinha gente do lado de fora da casa dele mexendo nas câmeras, virando tudo para o lado. Pediu que eu olhasse na hora e chamasse a polícia. Quando fui até o portão, vi 2 homens forçando a entrada. Liguei imediatamente. A polícia demorou, mais do que eu esperava. E quando chegou, os caras já tinham sumido. Pouco depois, a Eva apareceu correndo, parou o carro no meio da rua e entrou em casa em pânico atrás de um cachorro pequeno deles. Um bulldog francês que vivia no colo dela. Eu estava com o meu cachorro na calçada quando vi Marcos estacionar o carro, na frente da minha casa, mas 3 ruas depois. Ele veio andando até ali, como se não quisesse que a polícia visse o veículo. Na hora eu não entendi. Depois aquilo ficou martelando na minha cabeça. Mais tarde, olhando as imagens da câmera da minha casa, deu para ver um dos homens antes da invasão, parado na frente do imóvel, conversando com um comparsa em polonês, como se estivesse decidindo qual casa atacar. O mais estranho é que no fim não levaram nada. Aquilo tinha cara de teatro mal ensaiado. Eu cheguei a comentar isso com um policial, mas ninguém me procurou depois. Uma semana mais tarde, eu estava fora quando Camila me mandou mensagem dizendo que a música na casa ao lado tinha começado de novo.
num volume absurdo. Minutos depois ela me ligou, só que dessa vez a voz dela estava completamente diferente, tremendo. O carro de Marcos tinha atravessado o jardim da frente e batido com força no portão da própria casa. E antes que ele entendesse o que estava acontecendo, 2 homens começaram a encher o carro com televisão, caixas de som, equipamentos caros, tudo tirado lá de dentro. A polícia chegou muito mais rápido dessa vez. Pegaram os homens ainda no processo. Quando pediram os documentos, eles disseram que não tinham. Então veio a parte mais absurda. O motorista olhou para o policial e disse que era o próprio Marcos, usando o nome dele. Só que tinha um detalhe impossível de ignorar. Em todos aqueles momentos morando ao lado do Marcos, ele nunca tinha falado português com ninguém. Aquele homem falava, com sotaque forte, mas falava. Quando perceberam que não ia funcionar, tentaram fugir com o carro. Houve perseguição pelo bairro, viatura fechando esquina, freada, gritos, sirene, até que conseguiram prender os 2. Só que enquanto isso, a Camila jurava que ainda tinha gente se mexendo lá dentro. Os policiais voltaram para casa e tiraram mais um homem de lá. E eu ainda estava do lado de fora, tentando entender aquela loucura. Quando a campainha tocou, era o verdadeiro Marcos. Eu quase não reconheci o homem. O rosto dele estava tão machucado que um dos olhos nem abria. A boca estava rasgada, um braço pendia estranho ao lado do corpo e havia cortes profundos nas mãos e nos antebraços, como se ele tivesse tentado se defender de facadas. Ele parecia um bicho acuado, sujo de sangue, respirando com raiva e medo ao mesmo tempo. O policial tentou fazê-lo registrar a ocorrência, mas ele se recusou. Não quis denunciar ninguém, não quis explicar nada, não quis cooperar. Mais tarde, naquela mesma noite, ele voltou na nossa porta, tremia inteiro. Disse que tinha traído a esposa, que ela tinha mandado gente para acabar com ele, e implorou para dormir na nossa casa. Eu não deixei. A Camila, com pena, ofereceu levá-lo ao hospital, e nós os deixamos lá. Só que por volta de 1h da manhã, nosso cachorro começou a rosnar daquele jeito baixo, e só fazia quando tinha alguém parado bem na porta. Olhei na câmera e era ele de novo. Tinha saído do hospital e estava na nossa varanda, apertando a campainha repetidas vezes. Nós apagamos tudo e ficamos em silêncio vendo pela tela. De repente, um carro entrou na rua. O Marcos se desesperou e correu para se esconder atrás dos nossos carros. Agachado no escuro da garagem, ver aquele homem ensanguentado, torto, escondido na sombra da nossa casa, foi uma das cenas mais perturbadoras da minha vida. O carro parou, quem desceu foi a Eva. Ela caminhou até a frente da casa, olhou para a garagem e viu onde ele estava. Ficamos esperando grito, briga, qualquer coisa, mas ela foi até ele e quando entrou na luz amarela do poste, começou a chorar de um jeito horrível, fundo, quase animal. Um choro que ecoou na rua vazia e fez meu corpo inteiro gelar. Depois de alguns minutos, os 2 entraram no carro e foram embora. Nós não vimos nenhum dos 2 pelos 3 dias seguintes. Quando Eva finalmente voltou, ela estava sozinha. Entrou, pegou o carro, saiu de novo, e antes de ir embora, disse apenas que achava que nunca mais ia ver o marido. Até hoje eu não sei qual é a verdade. Dívida, traição, droga, ameaça, crime. Depois daquela noite eu percebi que morar parede com alguém não significa conhecer a pessoa. Às vezes o horror mora a poucos metros da sua cama e você só percebe quando já é tarde demais. Eu tinha 15 anos quando comecei a perceber que havia alguma coisa errada do lado de fora da minha janela. Na época eu morava com meus pais e minha irmã mais nova em uma casa na zona sul de São Paulo, num bairro residencial relativamente tranquilo, daquelas onde as pessoas gostam de repetir que nada acontece. A casa era meio desnivelada, construída em níveis diferentes, e o meu quarto ficava num ponto estranho, nem exatamente no térreo, nem no andar de cima. A janela dava direto para o quintal dos fundos. O pior detalhe era a disposição do quarto. De um lado ficava a janela, com persianas verticais de plástico já velhas com algumas lâminas faltando.
Mesmo fechadas, ainda sobrava pequenos espaços, por onde dava para enxergar o lado de fora. Do outro lado, tinha um guarda-roupa com portas de espelho. Então, não importava para onde eu virasse a cama, a janela sempre continuava no meu campo de visão, nem que fosse pelo reflexo. No começo, aquilo só parecia desconfortável, depois virou medo. Tudo começou mais ou menos um ano depois da mudança. Numa noite de calor, eu estava deitada assistindo vídeo no celular. Já tarde, com a janela aberta porque o ventilador sozinho não dava conta. Em certo momento, ouvi um barulho do lado de fora. Parecia alguém arrastando o pé no chão ou tentando andar devagar sobre a terra do quintal. Pausei o vídeo e fiquei prestando atenção. O som parou na mesma hora. Fiquei alguns segundos em silêncio, esperando ouvir de novo, mas não ouvi nada, então pensei que o barulho pudesse ter vindo do próprio vídeo e voltei a assistir. Alguns minutos depois aconteceu de novo, o mesmo som, a mesma espécie de movimentação, baixa, cautelosa, perto demais da minha janela. Olhei direto para a persiana, mas não vi ninguém. Naquela noite, tentei me convencer de que não era só impressão. Talvez vento, talvez algum gato. Talvez eu estivesse cansada demais. Só que alguns dias depois aconteceu outra vez, e depois outra, sempre tarde da noite, sempre quando eu estava sozinha no quarto, sempre perto da janela. Com o tempo, comecei a notar outra coisa além dos passos. Respiração. Era fraca, mas real. Eu pausava o que eu estava vendo e ficava no escuro, tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo. Às vezes, dizia para mim mesma que era minha própria respiração ecoando no quarto. Em outras noites, eu tinha certeza de que não era. Numa dessas vezes, eu virei o rosto, não para a janela, mas para o espelho do guarda-roupa. Eu não tinha coragem de olhar diretamente. Preferia ver pelo reflexo, como se isso tornasse tudo menos real. E foi aí que eu vi um movimento entre as frestas da persiana. Foi rápido. Rápido demais para eu saber descrever direito, mas não era vento. Levantei da cama na hora e fui acordar meu pai. Contei o que tinha ouvido, o que tinha visto, tudo. Ele foi olhar, claramente sem acreditar em mim. Vasculhou o quintal inteiro, conferiu os cantos, o muro, a área perto da janela, e voltou dizendo que não havia ninguém ali. Falou que se alguém tivesse entrado, ele teria escutado o portão dos fundos, que fazia barulho quando abria. Também conferiu as câmeras e não encontrou nada. Acabei aceitando a explicação dele, mais por alívio do que por convicção. Só que aquilo não parou. De tempos em tempos voltava, às vezes com semanas de intervalo, às vezes com meses, sempre à noite, sempre depois das 11. Durante o inverno sumia completamente. Quando esquentava de novo, os ruídos reapareciam. Depois de um tempo, eu comecei a mudar a minha rotina. Passei a dormir mais cedo. Parei de deixar a janela aberta. Aumentava o volume dos vídeos, para não ouvir nada vindo de fora. Em algumas noites, colocava fone só para me isolar do quintal. E, acima de tudo, evitava olhar para a janela, porque uma parte de mim queria aceitar que era imaginação. O problema é que a outra parte já sabia que não era. Uma noite, depois de muito tempo fugindo disso, eu olhei de novo para o espelho. Não dava para ver o rosto. Não dava para saber se era homem ou mulher, mas havia alguém ali, imóvel, perto da minha janela. Corri para chamar meu pai mais uma vez. Ele repetiu a busca, repetiu que não tinha ninguém, repetiu que eu estava ficando impressionada, e eu mais uma vez aceitei aquilo porque era menos assustador do que encarar a verdade. Só fui ter certeza anos depois. No começo de dezembro de 2021, teve uma noite de muito vento. Eu estava acordada até mais tarde, conversando com meu namorado pelo celular. Perto das 11h30, subi para pegar água e encontrei meus pais ainda na sala. O que já era estranho, porque normalmente eles dormiam cedo. Os dois estavam tensos com uma expressão estranha, mas disseram que não era nada. Quando eu estava voltando para o quarto, vi luzes vermelhas e azuis refletindo na casa. Uma viatura tinha acabado de parar na nossa garagem.
Na hora, meus pais me mandaram para o quarto sem explicar nada. Só que menos de 2 minutos depois me chamaram de volta. Foi então que meu pai contou. Pouco antes da polícia chegar, ele tinha saído do quintal durante a ventania, para ver se não tinha caído nada ou alguma coisa precisava ser presa antes da chuva piorar. Quando passou os olhos pelo fundo da casa, percebeu que a luz fraca do meu quarto estava iluminando uma silhueta do lado de fora da janela. Era um homem. Ele estava parado, completamente imóvel, olhando para dentro. Meu pai gritou e correu na direção dele, mas o homem reagiu na mesma hora, virou e correu até o muro dos fundos e pulou para o quintal do vizinho com uma facilidade absurda, como se já tivesse feito aquele caminho muitas vezes. Naquele instante, tudo o que eu tentei negar durante anos virou realidade. Eu nunca imaginei nada. Nunca foi paranoia, nunca foi exagero. Alguém realmente esteve ali por muito tempo. Talvez por meses, talvez por anos. A polícia fez perguntas, circulou a região, recomendou reforço nas câmeras e aumento de segurança, mas não conseguiu identificar o sujeito. Meu pai disse que não viu o rosto dele com clareza, só viu o vulto, a postura e a forma como ele fugiu rápido demais para alguém que estivesse improvisando. O que me deixou mais perturbada nem foi isso. Foi a reação da vizinha dos fundos. Depois de chamar a polícia, meus pais tentaram avisá-la também. Bateram no portão para contar que havia um homem pulando quintais, mas ela nem abriu. Gritou lá de dentro para eles irem embora ou ela mesma chamaria a polícia. Até hoje isso me incomoda, porque eu nunca soube se ela agiu assim por medo, por confusão ou porque achou que meus pais estavam falando de alguém que ela já conhecia. Às vezes eu penso nisso e me arrepio. Será que aquele homem morava perto? Será que ele me observava porque conhecia a rotina da casa? Será que ele me escolheu por causa da janela mal coberta? Será que só queria me olhar ou estava criando coragem para fazer algo pior? Eu nunca tive resposta. Só sei que depois daquela noite eu troquei de quarto. Nunca mais consegui dormir em um cômodo virado para o quintal. E até hoje, quando vejo uma janela escura refletida no espelho, sinto o mesmo gelo no estômago que sentia na época. Porque o mais assustador não foi descobrir que tinha alguém me observando. Foi entender por quanto tempo isso aconteceu sem que ninguém percebesse. Eu tinha 15 anos quando meus pais decidiram que a gente precisava sair do apartamento e ir para uma casa maior. Minha mãe estava grávida da minha irmã. O espaço já não dava mais, e foi assim que encontramos uma casa antiga num bairro mais afastado de Goiás. Por um preço tão baixo que na época meu pai achou que era sorte. A casa não era bonita. Tinha muita coisa para arrumar, cheiro de umidade em alguns cômodos e um porão grande que estava quase inutilizável. Mas justamente por isso meu pai acreditou que valia a pena. Com o dinheiro que sobrou, ele reformou principalmente a parte de baixo. Colocou carpete, ajeitou as vigas, deu um jeito no banheiro pequeno do porão e até deixou que eu escolhesse um papel de parede para o meu quarto. No fim, aquele espaço ficou sendo meu. Nos primeiros meses, morar ali pareceu uma melhora enorme na nossa vida. Tudo correu bem até a noite do aniversário do meu pai. A gente saiu para jantar fora e voltou já tarde. Quando o carro encostou na frente da minha casa, vimos a porta de entrada aberta e escancarada. Minha mãe entrou em pânico na mesma hora. E eu também. Nós duas imploramos para o meu pai não entrar, para simplesmente ir embora dali e esperar a polícia. Mas ele era teimoso demais para isso. Pegou a chave de roda pesada que ficava no carro e entrou sozinho, enquanto minha mãe ligava para a polícia. Eu fiquei no banco de trás, travada, olhando para aquela casa escura e imaginando alguém escondido lá dentro. Quando a polícia chegou, vasculhou tudo com meu pai, não encontraram ninguém. Disseram que nada tinha sido roubado, mas alguns objetos estavam fora do lugar. No meu quarto, por exemplo, vários livros tinham sido mexidos na estante. Na hora aquilo pareceu detalhe, hoje eu sei que não era. Depois dessa noite, eu comecei a ouvir sons estranhos dentro da casa. No começo vinham das paredes, às vezes pareciam pancadas fracas, às vezes arranhões, às vezes um peso se deslocando devagar. Também havia barulho sob o piso do porão, como se alguma coisa se movesse por baixo de mim. Como a casa era velha, eu tentei me convencer de que eram canos. Madeira estalando.
Essas coisas que toda casa antiga faz. Até a noite em que ouvi uma risada. Era quase 2 da manhã e eu estava acordada, escondida debaixo da coberta, jogando no meu portátil, com o som desligado para os meus pais não perceberem que eu ainda estava acordada. Foi quando ouvi, bem do lado da minha cama, uma risada saindo da parede. Eu congelei, não era televisão, não era vento, não era encanamento. Era uma risada curta, abafada, humana. Eu fiquei deitada sem me mexer, com o coração tão acelerado que parecia fazer barulho no quarto inteiro. Esperei, nada aconteceu depois. 30 minutos se passaram e, como o silêncio continuava, eu tentei acreditar que aquilo tinha sido coisa da minha cabeça. Alguma confusão entre sono e cansaço. No dia seguinte, tudo estava normal. Eu engoli aquilo e segui em frente. Nas semanas seguintes, os sons continuaram aparecendo de vez em quando. Só que com o tempo eu fui me acostumando. O medo foi virando rotina, e isso talvez seja a pior parte de tudo. A gente aprende a conviver com o absurdo quando ele acontece devagar. Quando minha irmã nasceu, minha mãe decidiu que dormiria no mesmo quarto que eu, porque o porão era grande, e ela confiava em mim para ficar de olho nela durante a noite. Mesmo assim, usava a babá eletrônica, deixava um monitor na sala e o outro na cozinha, para eu conseguir ouvir qualquer choro. Numa noite, meus pais saíram para jantar e me deixaram em casa cuidando de tudo. Eu estava na sala, assistindo um filme, quando fui até a cozinha pegar alguma coisa para comer. Foi aí que eu escutei um ruído estranho saindo da babá eletrônica. Parei na hora. No começo, achei que fosse interferência. Mas então eu ouvi claramente passos, pesados, lentos, vindo do meu porão. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que não havia ninguém além de mim e da minha irmã dentro daquela casa. Ou pelo menos era o que eu achava. Segundos depois, minha irmã começou a chorar e então, no meio do chiado do aparelho, ouvi um som baixo, perto demais do microfone. Shhh. Logo depois veio um barulho seco de alguma coisa caindo. Naquele momento, eu entrei em pânico de um jeito que nunca tinha sentido antes. Em vez de sair correndo da casa com a polícia no telefone, eu fiz a pior escolha possível. Corri até o quarto dos meus pais, peguei o rifle do meu pai e desci com ele nas mãos. Eu sabia que a arma estava travada e sem munição, mas na minha cabeça de 15 anos, talvez bastasse parecer carregada. Se alguém me acatasse, eu pelo menos teria alguma coisa com o que me defender. Desci as escadas do porão devagar, quase sem respirar. Quando entrei no quarto, não vi ninguém. Minha irmã estava chorando no berço e a babá eletrônica estava caída no chão, de lado, como se alguém estivesse esbarrado nela. O quarto parecia vazio, mas havia uma sensação tão forte de presença ali que meu estômago virou. Mesmo tremendo, gritei que estava armada e mandei a pessoa aparecer. Ninguém respondeu. Corri até o berço, peguei a minha irmã no colo e subi de volta em disparada. Fechei a porta do porão, encostei uma cadeira na maçaneta para travar e liguei para os meus pais, quase sem conseguir falar. Eles chamaram a polícia e voltaram para casa o mais rápido possível. A polícia chegou antes deles, me colocaram dentro da viatura com a minha irmã enquanto um dos agentes entrava para verificar a casa. Quando os meus pais chegaram, contei tudo. Eles ficaram assustados porque sabiam que eu não inventaria uma história daquelas. Depois de alguns minutos, o policial saiu e disse que havia alguém lá dentro. Achei que tinha acabado. Mas, quando a polícia já estava quase indo embora, meu pai perguntou se eles tinham olhado atrás da estante embutida do meu quarto. Eu lembro da expressão do policial mudando na hora. Ele perguntou o que meu pai queria dizer com aquilo, e então descemos todos juntos. A estante do meu quarto ficava encaixada na parede, como se tivesse sido construída junto com a casa. Só que naquela noite, ela estava lentamente afastada, como uma porta mal fechada. Quando abriram tudo fez sentido de uma vez só. Atrás da estante havia um espaço estreito, escondido entre as paredes da casa. Um cômodo pequeno, escuro, cheio de canos e vigas. No chão, espalhados estavam embalagens de comida, um copo nosso que tinha sumido dias antes, uma garrafa de loção, um canivete e uma maçã mordida
que ainda nem tinha escurecido por completo. Alguém estava vivendo dentro da nossa casa. Não era uma invasão de uma noite, não era uma imaginação, não era barulho de encanamento. Tinha uma pessoa escondida ali fazia tempo, usando aquele espaço secreto para se abrigar, comer, observar e esperar o momento certo para circular pela casa. A polícia disse que provavelmente, enquanto estávamos todos lá fora conversando, depois do ocorrido, essa pessoa conseguiu fugir pela janela aberta do porão. Uma cadeira minha estava posicionada bem embaixo dela como apoio. Aquilo já seria horrível o suficiente, mas alguns dias depois, eu mesma voltei àquele esconderijo. Meu pai tinha proibido, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Queria entender como alguém tinha ficado tão perto de mim por tanto tempo sem que eu soubesse. Abri a estante, entrei naquele espaço apertado e comecei a observar tudo. Foi então que encontrei numa das paredes um furo minúsculo. Abaixei o rosto e olhei. Do outro lado estava o meu quarto, mas exatamente a minha cama. A visão também pegava a cômoda, parte da escrivaninha e quase todo o espaço onde eu passava os meus dias. Quem quer que tivesse vivido ali me via dormir, trocar de roupa, mexer no celular, estudar, brincar com a minha irmã, tudo. Eu não era apenas alguém dividindo a casa com um invasor. Eu estava sendo observada. Hoje sou adulta, moro em outro lugar, meus pais continuam naquela casa até hoje. Já se passaram anos e nada parecido voltou a acontecer. Pelo menos não que eles tenham me contado. Mesmo assim, toda vez que me lembro daquele buraco na parede, eu sinto a mesma coisa. Porque invadir uma casa já é assustador. Agora, descobrir que alguém viveu ali escondido dentro da sua casa, escutando sua rotina por trás da parede, aprendendo seus horários e olhando para você sem ser visto, isso muda para sempre a forma como você entende a palavra segurança.